Ok, já estamos gravando. Vou compartilhar minha tela. E vamos lá, pessoal. Na verdade, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é em relação aí ao término, né, do ano. Hoje é a nossa última aula desse ano, né? Semana que vem, a partir de quarta, se eu não me engano, a gente vai entrar em recesso. E aí a gente retorna na primeira quinta-feira, né, de acordo com o calendário, na primeira quinta-feira de janeiro. Então, assim, vamos ter umas 2 semanas de recesso só. Devido a esse recesso, essa aula de hoje, ela não vai ter um questionário, então não vou colocar questões lá em relação a essa aula. E eu já vou postar o roteiro da primeira aula do semestre que vem, né? Na verdade, para a gente não vir do semestre, mas para o ano que vem. E aí eu gostaria de pedir que vocês tirassem um tempinho aí desse recesso, ou da semana que vem até quarta-feira, né? Que não tem recesso, ou quando voltarem, ou quando vocês acharem melhor, para vocês darem uma olhada no nosso roteiro da próxima aula. Falando sobre a aula de hoje, na semana passada, a gente falou sobre modulações digitais, né? De uma forma geral, generalizada. Trouxe algumas informações aqui para vocês, principalmente aquela informação, né, de utilização, né, de dados que não são binários. A gente viu lá o conceito de símbolo e tudo mais, da gente agrupar bits, para que a gente faz isso, né? E outras coisas. E aí a gente vai começar a estudar as modulações digitais. Começando pela modulação ASK, que vem de Amplitude Shift Keying. Acho que é assim que escreve, né? Também, né, o caso que a gente vai ver, também conhecido como uma modulação OOK, né? Que é a modulação ASK binária, em que se transmite a portadora quando quando eu tenho o bit 1 e não se transmite quando eu tenho o bit 0, tá? É uma versão específica da SK, mas que é a que a gente leva em consideração, que a gente vai conseguir estudar aqui de forma didática, mas a SK, a gente estuda ela didaticamente, mas ela não tem tanta aplicação prática quanto outras modulações que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, basicamente, né, o que a gente vai explorar hoje, né? O princípio de funcionamento do modulador OOK, né, que eu falei que é um caso específico do ASK, os efeitos de transmissão no canal, de ruído, quando a gente tem ruído no canal, e a relação sinal-ruído com erros de transmissão, tá? Qual é a relação que a gente tem aqui? Eu já citei para vocês, né, essa questão aqui, é até intuitivo, que a questão quanto melhor a relação sinal-ruído, menos erros eu vou ter, é até intuitivo, mas a gente vai ver isso por meio de uma simulação. Bom, o roteiro, ele pedia para vocês fazerem a leitura lá da apostila, né? Do item 6.3, em que lá, né, a gente deve entender qual é o circuito modulador, OOK, os dois tipos de demoduladores que a gente tem para OOK, pode ser síncrono ou pode ser assíncrono, e as formas de onda de transmissão e recepção OOK. Então, indo para o nosso roteiro aqui, para nossa apostila aqui, página 41, né? Nós temos aqui o item 6.3, noções teóricas. Eu queria saber, surgiu alguma dúvida, alguma coisa específica aqui que vocês queiram perguntar em relação a essa modulação nos estudos de vocês? Acho que a partir de quando falou do emulador, né, não ficou tão claro. O A partir, demodulador? a partir de emulador para frente. Tá. A gente vai falar a respeito dele, né, com mais detalhe, então, Renan.
Mas, assim, basicamente, pessoal, o conceito que a gente tem que ter aqui é o conceito de que nós estamos trabalhando com uma modulação, tá? Alguém consegue conceituar para mim o que é a modulação? O que é uma modulação? Vocês estudaram aí já modulações analógicas e tal? A modulação seria alterar o formato da forma de onda. Na, Fala, tipo, na verdade, uma alteração do espectro, né, da onda. Para essas modulações utilizadas em transmissão, né, tirando modulações específicas como PWM e tal, que a gente viu, né, PCM, que tem como objetivo digitalizar um sinal, apesar de ser um processo de modulação também, mas assim, a modulação um conceito que a gente poderia trazer aqui para modulação é a gente fazer a transmissão de sinais em uma portadora de alta frequência, tá? Então, normalmente, a gente pega, né, sinais que contêm uma informação que é de baixa frequência, por exemplo, a nossa voz, sinais de vídeo, imagens, etc., e leva para uma frequência mais alta, né? Semana passada a gente chegou a discutir o porquê disso aqui, falei da questão do tamanho da antena e tudo mais, né? Então, o que acontece? Essa questão de modulação aqui, ela tá ligada a gente ter uma portadora, tá? E uma portadora é um sinal senoidal, e por ser um sinal senoidal, é um sinal contínuo em amplitudes, tá? Isso implica que isso é um sinal analógico. Aí é um conceito que eu tinha comentado com vocês na semana passada. Apesar da gente ter um sinal analógico, a portadora que vai levar a informação é analógica, essa modulação é digital. Por que a modulação é digital e o sinal é analógico? Porque a informação ela é digital, tá? Então, assim, aqui a gente vai explorar, vai ver, né, com mais detalhes o caso binário, em que eu tenha a informação representada por meio de bit 0, bit 1 e tudo mais. Já falei na semana passada que isso pode ser generalizado para símbolos, tá? E aí a gente vai ter uma modificação da portadora, uma modulação, né? Uma modificação da portadora de acordo com esses dados, de acordo com os bits. Quando a gente falava lá da modulação AM, vamos pegar a AM DSB, por exemplo, né? Vamos supor que eu tinha a informação, ela tinha essa forma de onda. Onde é que ia estar o sinal transmitido? Ele ia estar aqui, ó. Ia ser a portadora que varia de amplitude de acordo com essa forma de onda, ali abaixo da forma de onda. Aqui não vai ser diferente, pessoal. Eu vou ter uma portadora, essa portadora vai variar a amplitude de acordo com o sinal de dados. Especificamente para esse OOK, né, a gente tem uma situação binária que indica o quê? Quando eu tiver um determinado bit, eu vou transmitir a portadora. Quando eu não tiver esse bit, né? Quando eu tiver o outro bit, aí eu não vou transmitir a portadora. E aí, a gente consegue ver isso aqui por meio da imagem que a gente tem aqui, ó. Vejam bem, aqui eu tenho o nosso modulador. Já vou falar um pouquinho mais desse circuito aqui, mas nosso modulador ASK, né? Aqui os nossos dados e aqui o sinal ASK. Reparem que o sinal ASK, né? Quando ele não é nulo, quando ele não é zero, ele é um sinal senoidal, ou cossenoidal, tanto faz, né? Que é o quê? A nossa portadora. Então, eu quero transmitir na frequência de 100 MHz. Essa portadora vai ter 100 MHz de frequência,
da frequência da oscilação dela lá, um sinal senoidal, certo? E aí, especificamente, o OK, o que que acontece? É uma modulação em amplitude? É. Por quê? Porque quando eu tiver bit 1, eu vou ter uma determinada amplitude, x lá, né? Quando eu tiver bit 0, eu vou ter uma amplitude 0. Então, reparem, né? Aqui, ó, bit 0, nível 0 do sinal modulado. 2 bit 1, aí a gente consegue enxergar, né, o sinal senoidal. Uma sequência de 3 bit 0, nível 0. Outro bit 1 aqui, transmito. Então, no fim das contas, essa modulação AOK, se eu tiver, né, que definir ela, é uma modulação que ela transmite a portadora quando eu tenho um bit e não transmite quando eu tenho o outro bit, né? Então, quando eu tiver bit 1 aqui, transmito a portadora. Quando eu tiver bit 0, eu não transmito. Tudo bem? Para entender aqui? Tudo bem. Beleza? Tá. De que forma que a gente faz isso, né? O K lá, né, da modulação, ele vem de keying, que é chaveamento em inglês. Por quê? Porque a gente vai ter, né, por meio dos dados, o chaveamento da portadora. Então aqui eu vou ter um oscilador que ele vai gerar para a gente a onda senoidal, tá? E aí eu vou ter uma chave que é controlada pelos dados. Essa chave que é controlada pelos dados, quando eu tiver, nesse caso aqui, quando eu tiver bit 1, a chave fecha. E quando eu tiver bit 0, a chave fica aberta. E aí o que vai acontecer então? Quando eu entrar com bit 1 aqui, a chave vai fechar e eu vou transmitir a portadora. Quando eu tiver bit 0, a chave vai ficar aberta e aí eu não vou transmitir a portadora. É justamente o que está acontecendo aqui, ó. Bit 0, não transmito. Bit 1, fechei a chave, começo a transmitir a portadora. Bit 0, abro a chave de novo, não transmito nada. Bit 1 aqui, fecho a chave e começo a transmitir a portadora de novo. Então, assim, ela é bem simples de ser colocada em prática, né? Da gente fazer essa modulação. A SK não é a melhor das modulações digitais, como eu falei com vocês. Existem outras que são usadas na prática e tudo mais, mas é importante a gente entender esse conceito aqui, perceber, tá? E em termos de circuito, né? O que vocês acham que eu posso usar para fazer esse chaveamento aqui? Controlar com dados e fazer esse chaveamento. Oi? Essa última parte eu me confundi. Ah, pergunta. Não, que elemento de circuito que eu posso usar, por exemplo, para fazer esse chaveamento? O que vocês acham? Ah, pode ser um transistor. Pode ser um transistor, né? Acho que assim, pode ser um relé eletromecânico também, e pode ser um transistor, né? Que a gente vem aqui, injeta, né, o sinal dos dados na base do transistor, a nossa portadora vai estar aqui, e aí o que acontece? Ele vai conduzir, né, quando a gente tiver uma excitação na base do transistor aqui. Então, quando eu entrar com bit 1, ele joga esse nível alto, né, esse nível de tensão aqui na base, e aí ele transmite, ele comuta a portadora ali. Quando eu tiver bit 0, eu não joguei sinal na base, aí o transistor ele opera, né, na faixa de corte. Beleza, gente? Beleza. Ok? Tá. Esse conceito dessa modulação OK é um conceito já bastante antigo, assim, do ponto de vista de telecomunicações. Eu acho que até aqui embaixo, mais para baixo um pouquinho, ele fala aqui, ó, radiotelegrafia, os principais fatores que caracterizam o OK-SK são principalmente utilizado em radiotelegrafia.
Isso aqui, pessoal, só para a gente fazer, né, um link, eu acho que é importante, às vezes, a gente pensar no histórico, estudar o histórico das coisas e tal. O que é a radiotelegrafia? A gente tinha lá um telégrafo, imagino que não é da época de nenhum de nós, na verdade, né? Um telégrafo em que, simplesmente por meio da abertura e fechamento de uma chave, ou de um fechamento do abertura e fechamento de um contato, né? Você tinha a transmissão do sinal elétrico ou não. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. E como que as pessoas se comunicavam por meio disso, né? Se eu consigo fazer essa abertura e fechamento, eu consigo transmitir bits, né? Duas informações, bit 1 e bit 0. Aí, antigamente, né, isso era feito para passar mensagens num negócio que chama de código Morse, tá? O código Morse, ele associava basicamente, né, as letras a pontos e traços, né? Por exemplo, letra A, um ponto e um traço. Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas assim, só a nível de exemplo, né? Um ponto e um traço. O que eu poderia fazer? Eu poderia linkar, né? Eu poderia conectar, né? O ponto a 0 e o traço a 1. Então, o que eu ia e fazia lá no telégrafo? Eu ia lá e deixava o contato aberto e dava uma fechada no contato, né, para simbolizar o nível lógico 1 aí, né? Simbolizar a questão do contato fechado. E isso para todas as letras do alfabeto, né? E números também no código Morse. Aí depois tem um código Morse estendido, que aí tem sinais gráficos, vírgula, etc. e tal. Não é tão utilizado, né? Mas isso aqui remete muito, por exemplo, para informação textual. Se vocês abrirem aí o Word, por exemplo, no computador de vocês e digitarem um texto, cada caractere daquele texto, cada letra, né, vai corresponder a um código binário. E aí esse código binário pode ser transmitido facilmente por meio de um chaveamento, né? Aí a chave aberta representa um determinado bit, a chave fechada representa um outro bit. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma contribuição aqui? Tudo bem. Ok? Bom, falando da questão da demodulação. Gente, é uma modulação em amplitude. Se é uma modulação em amplitude, aonde que está a informação? No sinal. Vocês acham? Eu falarei que estaria na amplitude. Na amplitude, né? Se é uma modulação em amplitude, a informação está na amplitude do sinal. E aí, se a gente quer coletar a amplitude desse sinal, o que a gente precisa fazer? Igual vocês viram lá para a modulação AM da SB, né? De uma forma mais simples, pensando de uma forma mais simples, né? Fazer a detecção de envoltória. Né? A detecção de envoltória, o detector de envoltória, ele vai detectar, ele vai, né, perceber qual é a amplitude daquele sinal, e aí, por meio daquela amplitude, a gente vai fazer, vai tomar decisões em relação aos bits, tá? Qual bit que foi transmitido? Foi esse, foi aquele, não sei o quê. Porque aqui, ó, pra gente é muito bonito a gente olhar para esse sinal aqui e olhar a envoltória dele, falar assim, nossa, é quadradinho, bonitinho. Mas a gente tem que lembrar que isso não é o que acontece na prática. O que acontece na prática é que a gente tenha esse sinal aqui ruidoso, tá? E aí a gente usa esse detector de envoltória para pegar a envoltória do sinal ruidoso. Então aí na prática, né, nós vamos ter um sinal que não é bonitinho, quadradinho, assim, desse jeito. E aí, a partir desse sinal, nós vamos passar por um processo, que é um processo importante, que é a parte de decisão. E essa decisão vem por meio de uma comparação de limiar. Antes de eu falar dessa parte de comparação de limiar, né, só para a gente poder diferenciar um demodulador assíncrono e um demodulador síncrono. Uma outra forma de receber sinais AM é eu vir aqui e multiplicar o sinal pela portadora de novo.
tá? Só que para eu fazer isso, eu preciso ter um circuito de recuperação de portadora, que aqui, por exemplo, pode empregar um PLL, que a gente já estudou, né? E aí, quando eu consigo recuperar a portadora por meio do sinal, eu multiplico pelo próprio sinal e aí eu consigo, filtrando, né? Retornar o sinal original. Basicamente, na verdade, pessoal, esse circuito aqui para o OOK, ele funciona como um retificador de onda completa. E o demodulador assíncrono, aqui só com um diodinho, aqui, o detector de envoltória, é um retificador de meia onda, tá? Então, esse processo aqui de multiplicação pela portadora de novo no receptor vai resultar num sinal que é como se fosse um sinal retificado, né? No sentido aí de retificado de onda completa. Enquanto só com diodo, lá, o circuitinho com diodo, é um retificador de meia onda, vocês já estudaram, vocês conhecem e tudo mais. Qual que tem melhor desempenho? Lógico, o mais complicado, né? É mais complexo, mas tem um maior desempenho. E quando eu falo, né, eu queria já criar essa natureza em vocês, criar essa visão aqui em vocês. Quando eu falo essa palavra aqui, ó, desempenho para modulações digitais, eu estou ligando isso aqui à taxa de erro de bit, tá? Ou seja, um sistema que tem maior desempenho, ele vai ter uma taxa menor de erros, vão acontecer menos erros, tá? Mas, ser mais complexo, tem maior desempenho, é mais caro também. Então, uma relação de compromisso aí entre quanto que a gente vai gastar, com a importância daquela informação, e etc, etc, etc. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, pode seguir. Tá. Seguinte, gente. A questão do limiar de decisão, isso aqui é uma coisa importante, tá? Para SK, mas além da SK, para diversos, né? Eu me arrisco a dizer que quase todos os tipos de modulações digitais vão ter esse conceito de limiar de decisão. O que acontece, né? Vamos supor que aquele... Acho que vou desenhar lá. Peraí. Vou desenhar aqui, explicar aqui. Vamos supor que o seguinte, né? A amplitude da portadora aqui, ela seja igual a 1 volt. Só para facilitar os cálculos, vou colocar 1 volt, né? Obviamente, essa amplitude ela varia com a potência do sinal modulado, tá? Se a potência é maior, a amplitude é maior e assim por diante, tá? E o bit 0, como ele é representado, né, com chave aberta, 0 volts. Pergunta, né? Na hora que o receptor ele recebe aquele sinal lá com diferentes amplitudes, como é que ele sabe se é bit 1 ou bit 0? Qual é o critério que vocês acham intuitivamente aí que ele faz, que ele usa? Qual é a lógica que ele usa? Se aparecer a portadora, é 1. Se não aparecer, é 0. Tá, mas Renan, pensa comigo. Pensa comigo. Essa portadora ela não vai chegar lá purinha, ela vai chegar toda atrapalhada de ruído, de interferências, de coisa. Então, assim, não vai chegar, né, uma portadora bonitinho de nível 1 e nem um nível lógico 0, assim, bonitinho. Vai chegar isso aqui, ó. E aí? Qual o critério que ela usa? Conseguem perceber? Conseguem ter alguma ideia aqui? Talvez eu esteja pensando, mas eu não tenho muita certeza. Talvez se você falar, eu acho que já É, dá para entender. na verdade, é uma comparação com um limiar, tá? Então, o receptor ele vai receber o sinal, ele vai olhar para esse sinal lá,
vai falar, nossa, recebi aqui, por exemplo, 0,4 volts, né? Nesse caso aqui, recebi 0,4 volts. Qual é a lógica que ele deve tomar aqui? A lógica que ele deve tomar é o seguinte, 0,4 está mais próximo do zero do que do 1. Então, corresponde ao nível 0 volts, corresponde ao bit 0. Aí, depois de um instante, né, depois de um intervalo de bit, ele vai e ele recebe um sinal lá que ele pega um determinado valor do sinal e vê que o sinal ele está em 0,7 volts. Vai olhar e vai falar, olha, 0,7 está mais próximo de 1 ou mais próximo de 0? Está mais próximo de 1. Então, ele converte isso aqui para o nível de 1 volt e decide, né, que foi transmitido o bit 1. Pode estar errado? Pode estar errado. Pode ser que o ruído ele variou tanto essa amplitude, né, que um valor aqui que inicialmente era nível 0 foi lá para o nível 0,7. Eu falei, mais provável que seja 1, decidi por bit 1, mas originalmente ele era nível 0. E aí que ocorrem os erros de bit. Ok? Essa questão aqui da decisão, do limiar. Beleza, gente? Vai ser 0,5. Não, pode ser 0,5, mas assim, é muito difícil que seja 0,5 especificamente, Renan. Porque o nível vai ser 0,5 alguma coisa. Sempre ele vai pender para um lado ou para o outro, né? Quando a gente estuda probabilidade e a gente fala de valores contínuos, né? Valores que vão ocorrer aí dentro de um intervalo contínuo, a chance, né, de ocorrer um valor específico que está ali no meio, ela tende a zero. Porque você tem infinitos valores, né? Então, assim, ocorrer 0,5 certinho é praticamente impossível. Sempre vai ter alguma coisa ali depois da vírgula, um trem, não, né? A chance é muito pequena mesmo, tende a zero. Mas, assim, caso ocorra, aí o modulador vai olhar para aquele 0,5 e vai falar, vai decidir arbitrariamente, ó. É mais provável, a mesma probabilidade de ser 1 é a mesma de ser 0. Tá ali no meio. Então, tanto faz. Você tem 50% de chance de errar. Entendeu? Não, não, sim, sim. É que eu estava perguntando se, nesse exemplo, a tensão de limiar seria 0,5. Ah, tá. Sim, sim. E aí eu vou falar sobre isso. Você até me deu o gancho para poder falar, que é o seguinte, né? Ó, se o bit 0 ele é representado com um nível 0 e o bit 1 ele é a portadora lá oscilando a 1 volt, né? Intuitivamente a gente fala, não, entre 0 e 1 aqui a média é 0,5. Então, nosso limiar, vocês vão achar aí nos livros os autores com a letra grega lambda, né? Seria aqui de meio volt. Só que a gente tem que tomar cuidado o seguinte, a gente tem que olhar para o nosso gerador de informação e ver se isso faz sentido. Por quê? Se o nosso gerador de informação, né, a codificação que a gente usa e tudo certinho, ele gera bit 0 e 1 de forma equiprovável, o que é equiprovável? Né? O mesmo tanto de 0 que ele gera é o mesmo tanto de 1. A chance de ser 0 ou de ser 1 é a mesma. Né? Aí a gente vem que o limiar seria meio, seria o valor que está aqui na metade. Agora imaginem que eu tenho uma determinada, isso acontece na prática, tá? Que eu tenho uma determinada fonte de informação que transmite, sei lá, 80% de bit 1 e 20% de bit 0. Transmite muito mais uns do que 0. Então a chance de eu ter 1 é muito maior, não é? Então o que eu faço lá com o meu limiar? Eu jogo ele lá em cima, por exemplo, em 0,8. E aí, se eu tiver valores próximos aqui de 0, aliás, espera aí que eu aumentei o limiar, na verdade eu tenho que reduzir ali para baixo. Espera aí, gente. Eu venho aqui e coloco meu limiar aqui, por exemplo, em 0,2. Por quê? Porque vejam bem,
A região que está acima de 0,2 aqui, nesse caso, a região que está acima de 0,2 aqui nesse caso, ela é maior do que a região que está abaixo. Por quê? Porque é mais provável que eu tenha um bit 1 que esteja aqui em cima. Então, o limiar de decisão ele varia com a probabilidade, né, a taxa aí de cada um dos bits. Se um determinado bit é mais provável, aí eu vou ajustar o limiar para que, na decisão, né, eu falo assim, pô, estou olhando para um valor aqui, mas esse valor está entre o zero e a amplitude que seja, mas é mais provável que seja o outro, porque a fonte ela gera mais um determinado bit. Então eu vou ponderar meu limiar não vai ficar lá no meio, ele vai ficar um outro valor para poder favorecer aquele bit que aparece mais vezes. Deu para entender essa ideia aqui, essa lógica? Deu sim, porque tem muitos bits, né? Então, que é um, então às vezes o que representa o 1 pode ser 0,4, né? Uhum. Aí pelo menos se deixar mais baixo, aquele 0,4 que representaria o 1, ele apareceria, né? Sim, isso mesmo. Gente, então, bom, basicamente essa explicação, né, que eu tinha que dar aqui para vocês, tá? Aí ele fala aqui as vantagens do ASK, né, do OK, especificamente, radiotelegrafia, que eu falei, os circuitos eles são mais simples, porém, é um sinal, né, assim como a AM lá, né, modulação e amplitude, se a informação está na amplitude e o ruído, ele mexe na amplitude, então, uma modulação e amplitude, ela fica sensível a ruído. E essa questão da baixa eficiência espectral, o que é essa eficiência espectral? É que quando ela é baixa, né, eu preciso de mais banda para transmitir uma informação, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha uma linha ali de 20 megabits por segundo. Aí, se eu utilizar a modulação ASK, por exemplo, eu posso precisar de 20 kHz de banda. E se eu vier e utilizar uma modulação que é a AM, eu posso precisar de 10 kHz de banda. Então, ó, eu utilizo menos banda para transmitir a mesma informação. Isso aqui é eficiente, eficiência espectral. Agora, quando eu preciso usar mais banda para transmitir a mesma informação, é menos eficiente, né? Então, uma baixa eficiência espectral. O nome aí, eficiência espectral, vem disso. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tá. Bom, ele fala aqui algumas informações que eu já falei e tal. Vamos para nossa simulação. Bom, é uma simulação aqui, pessoal, que ela está gerando, né, os sinais OK, mostrando um sinal OK corrompido por ruído, né, e comparando os bits transmitidos e os bits recebidos. Nessa situação inicial aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, o ruído ele não está influenciando tanto, porque a gente tem uma baixa, perdão, uma alta relação sinal-ruído, nossa SNR aí, e a gente até consegue olhar, né, intuitivamente, e ver que aqui a gente consegue perceber facilmente onde é que eu tenho bit 1, onde é que eu tenho bit 0, bit 1, bit 0, e aí, por consequência disso, né, de forma lógica, a gente consegue ver que a sequência binária é exatamente igual aos bits recebidos, tá? Então, a gente não teve problema aí na transmissão. Só que a gente vai ver que, alterando essa relação sinal-ruído aqui no código, isso não vai ser mais tão bonito assim. Então, só para a gente repassar aqui, ele fala, né, as coisas, ele fala, altere a sequência binária na linha 6 do código para alguma de sua preferência, não se preocupe com a quantidade de bits, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para a gente, tá?
posso estar transmitindo uma sequência diferente, uma informação diferente, mas não é isso que é importante para a gente verificar aqui agora, tá? E aí, vamos alterar a relação sinal-ruído. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Vou alterar isso aqui para 15, salvar, né? E rodar de novo. Vejam bem, piorou um pouco já a situação. Não é uma coisa que a gente consegue ver tão claramente assim, porque eu reduzi pouco a relação sinal-ruído, né? Piorei pouco isso aí. Consegui receber os bits normalmente. Vamos para 10 agora. Olha lá, gente. Vocês conseguem perceber aqui que houve uma piora mais significativa? Houve mais variação dessa amplitude aqui do que nos outros casos? Sim. Dá para perceber, né? Mas ainda assim, por causa do filtro, por causa do limiar de decisão que a gente tem lá e tal, a gente ainda consegue receber o sinal tranquilamente. Deixa eu alterar isso aqui para 5. Então vejam bem, né? Ó, deteriorou demais. Vejam que o meu limiar de decisão aqui, né, ó, 0 e 1 volt, que é a amplitude da portadora, seria meio. Seria meio aqui, seria esse valor. Reparem que, inclusive, nos instantes onde eu tenho bit 0, eu passo do limiar. Por que o receptor, então, ele não erra? Por que ele, né, não houve erros, eu mostrei no sinal ali. Por que ele não pega essa variação ali do limiar e enxerga isso como como bit 1, como erro? É porque ele pegou no instante errado, entre aspas. Tipo, ele não No, pegou no instante que no poderia instante, ele pega detectar. num instante específico, e também porque isso aqui ainda vai passar por um filtro. Então, o filtro, ele vai tirar essas flutuações rápidas aqui, tá? E pelo processo aí que você falou, Renan, que a gente já viu, né? Processo, a gente já comentou, processo de amostragem e retenção, sample e hold, né? Ele vai pegar um valor e vai decidir com base naquele valor para aquele bit. Eu quero rodar isso aqui algumas vezes com vocês para a gente ver se vai acontecer algum erro aqui com essa relação sinal-ruído de 5. Ali não, aqui ainda não. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? A taxa de erro, ela ainda é muito pequena, então apesar do sinal aqui ele variar bastante, a taxa de erro ainda é muito pequena, mas aqui a gente consegue perceber aqui, ó, que já houve um erro, né? Esse bit 0 que está aqui, ó, esse instante aqui, eu transmiti nível alto. Então eu transmiti como nível bit 1. Mas eu precisei rodar umas 3 vezes para poder acontecer um erro, tá? Então a taxa de erro ela aumentou. Se a minha relação sinal-ruído tivesse lá em 10, em 15, em 20 ainda, eu tinha que rodar isso aqui 1000 vezes para eu poder conseguir ver um erro, porque a taxa de erro estaria muito baixa. Isso não está no roteiro, mas deixa a gente reduzir menos ainda, para 2, por exemplo. Olha aqui. O sinal recebido, ó, tá totalmente variando aqui. E aí, nesse caso, a gente começa, né, a ver maiores ocorrências de erro. Nesse intervalo aqui de bit 1, aqui eu recebi 0. Nesse intervalo de 0, aqui eu recebi 1. Né? Mas mesmo assim, reparem, né, que aqui, rodando dessa vez, nós encontramos 2 erros só. Vou rodar de novo. Aqui, ó, nós temos um erro aqui e só um erro. Então, assim, dentro desse intervalo aí, ocorrer 1, 2 erros é muito? Depende da aplicação. Depende da aplicação. Tem aplicações mais susceptíveis a erro, tem aplicações que são menos susceptíveis a erro, que aguentam mais ter erros e que não aguentam mais ter erros.
Mas aí a gente consegue, pessoal, linkar, né? Ligar essa questão da relação sinal-ruído com a quantidade de erros. Quanto menor a relação sinal-ruído, mais provável que ocorram erros, né? Então vai ocorrer uma taxa maior de erro e menor desempenho. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Vocês rodaram direitinho? Fizeram? Sim, deu para rodar direito. Beleza. Pessoal, então, só reforçando, né? Hoje é a nossa última aula desse ano, a gente retorna na primeira semana de janeiro já, acho que dia 7, né? A gente já tem aula. Eu vou deixar para vocês o roteiro já disponível da aula lá do dia 7 de janeiro. A aula de hoje não vai ter questionário, então não estranhem se vocês não encontrarem o questionário lá, não é para ter mesmo, tá? As notas de vocês eu vou fechar em breve, acredito que até o início do recesso de vocês eu vou fechar essas notas já vou postar. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês queiram conversar, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar por aqui, podem chamar no Teams, podem chamar naquele número que eu passei, fiquem à vontade. Beleza, gente? Parar a gravação.